Isaac Newton não foi apenas um gênio. Ele foi, antes de tudo, um enigma. Um daqueles seres humanos que parecem ter nascido fora do tempo, como se fossem resultado de um erro de encaixe entre séculos, dimensões e naturezas. Era retraído, sombrio, obsessivo e ao mesmo tempo capaz de produzir uma das mais profundas revoluções intelectuais da história humana. A ciência, antes de Newton, era um quebra-cabeça mal montado, um conjunto de observações empíricas soltas, sem uma grande engrenagem que desse sentido ao todo. A partir dele, o mundo começou a se comportar como um sistema coerente, guiado por leis universais. Mas o que se esconde por trás desse arquiteto do cosmos? A resposta não cabe em uma fórmula matemática. Cabe em sua alma inquieta, em sua solidão autoimposta e na guerra silenciosa que travou com o mundo exterior. Na juventude, Newton já se mostrava diferente. Não brincava como os outros garotos, não se interessava pelas trivialidades da infância, nem buscava afeto com facilidade. Ele era o tipo de criança que desmontava o brinquedo para entender a engrenagem, mas depois não o remontava. Não por maldade ou indiferença, mas porque já estava mentalmente ocupado com o próximo mistério. Esse traço o acompanharia pela vida inteira. Quando, em 1665, a peste assolou a Inglaterra e obrigou a Universidade de Cambridge a fechar as portas, Newton se refugiou na fazenda da família, isolado do mundo. Foi nesse retiro que sua mente explodiu em direção ao infinito. Enquanto o mundo era consumido pela doença e pela morte, Newton, na solidão do campo, elaborava os fundamentos do cálculo, descobria as leis do movimento e começava a decifrar a força invisível que regia os corpos celestes, a gravidade. Poucos compreendem o peso de se carregar uma mente tão grandiosa. Newton via o mundo não como um espetáculo de cores e sons, mas como uma maquinaria precisa, cuja beleza estava na matemática oculta por trás de cada fenômeno. Para ele, a maçã não era apenas um fruto caído. Era o símbolo de uma força cósmica que unia o céu e a terra. No entanto, tamanha profundidade intelectual não vinha sem um preço. Newton era arredio, evitava o contato humano, cultivava ressentimentos e raramente confiava em alguém. Seu ego era frágil e, ao mesmo tempo, impenetrável. Quando se sentia desafiado, reagia com dureza, muitas vezes movido por uma paranoia silenciosa de que outros estavam tentando roubar suas ideias. Não à toa, sua disputa com Leibniz sobre a criação do cálculo tornou-se uma das mais notórias batalhas intelectuais da história. Ambos chegaram a descobertas semelhantes quase simultaneamente, mas Newton, que demorava a publicar suas obras, sentiu-se ameaçado. Acusou Leibniz de plágio, mobilizou aliados e usou sua influência para destruir a reputação do rival. Essa obsessão por reconhecimento e controle mostra que, apesar de sua genialidade, Newton não era um homem fácil. Era movido por paixões intensas, mas contidas, por uma fúria que raramente se expressava abertamente, mas que corroía por dentro. Ele não era apenas um cientista, era um guerreiro da mente. Ao contrário do que se imagina, Newton não limitou seu pensamento à física e à matemática. Ele mergulhou profundamente nos estudos da alquimia, da teologia e da cronologia bíblica. Passava noites em claro tentando decifrar códigos ocultos nas Escrituras, acreditando que a verdade última do universo não estava apenas nas leis naturais, mas também nas mensagens veladas do divino. Ele não via contradição entre ciência e fé, porque para ele tudo era parte de uma mesma arquitetura superior. Essa busca incessante por padrões escondidos em tudo, por um sentido cósmico, até nas minúcias mais ínfimas, revela a mente de um homem que não aceitava o caos. Precisava transformá-lo em ordem, mesmo que fosse a custo de sua própria paz. Como presidente da Royal Society, Newton exerceu poder com mão firme. Era respeitado, mas também temido. Comandava debates científicos como quem comanda um exército. Não permitia fraquezas, não tolerava contradições. Sua atuação na Casa da Moeda Britânica foi igualmente implacável. Ele caçou falsificadores com fervor quase fanático,
pessoalmente conduzindo investigações e impondo punições severas. Era como se sua cruzada contra a falsidade na moeda fosse uma extensão de sua luta interna contra a mentira, o erro e a imperfeição. Para Newton, tudo o que fugia da ordem e da precisão era uma afronta à natureza racional do cosmos. E isso incluía pessoas. É importante compreender que o gênio de Newton não era separável de sua dificuldade emocional. Suas descobertas não existiriam sem seu isolamento, sem sua obsessão, sem sua guerra silenciosa contra o mundo. Sua mente era um espelho do universo que ele estudava, majestosa, mas fria, precisa, mas impiedosa. Ele não queria apenas entender as leis do movimento, queria impor sentido ao caos. Por isso, cada fórmula que criou, cada teoria que articulou, carregava não só o brilho da razão, mas também a sombra de sua alma. Ao final da vida, Newton foi consagrado. Cavaleiro da Coroa, sepultado com honras de herói nacional, deixou um legado incomparável. Mas é difícil imaginar que tenha morrido em paz. O mesmo cérebro que desvendou os segredos do cosmos também era uma prisão de angústias e desconfianças. Ele jamais foi um homem comum. Jamais quis ser. E talvez por isso tenha conquistado o impossível. Sua trajetória nos lembra que o verdadeiro gênio não é apenas aquele que vê o que os outros não veem, mas aquele que suporta a dor de ver, sem poder fechar os olhos. Isaac Newton foi um astro solitário num céu sem constelações. Um homem que fez da razão uma espada e do conhecimento uma fortaleza. Mas mesmo os deuses da ciência têm suas ruínas internas, e talvez seja justamente isso que os torna humanos. No fim, Newton não era um mito. Era um abismo, e, como todo abismo, olhava de volta para quem ousasse fitá-lo profundamente.